Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a Thalita vai falar um pouquinho sobre qual que é o caminho que a criança tem que percorrer da educação infantil para o ensino fundamental e como que a educação montessoriana contribui para ela sair da educação infantil para o ensino fundamental. Então, já passo a bola para você. E se vocês tiverem perguntas ou qualquer coisa do tipo, eu estou aqui online para ir passando as perguntas para a Thalita. Eu acho muito interessante esse momento agora, porque, na verdade, no nosso último encontro, foi o último tema abordado, né? E, na verdade, nós hoje temos a educação infantil e montessoriana até bastante forte, mas não temos tantas escolas montessorianas de ensino fundamental 1. Então, é muito comum a criança cursar um infantil montessoriano e ir para um Fundamental 1 aos 6 anos tradicional. Só que, mesmo para ele ir para o tradicional, ele tem uma série de requisitos. Né? E, na verdade, quando nós falamos do Montessori, sempre gostamos de falar das coisas boas do Montessori, né? O sucesso do Montessori, o resultado que ele faz. E, na verdade, o Montessori ele não faz milagre. Na verdade, o Montessori ele dá continuidade a um trabalho que começou, eu diria, na barriga da mãe. Né? Em todo esse processo de gestação e esse processo de ter o filho, e o que é que acontece com essa criança nesse percurso de 6 anos, que é um percurso aparentemente longo, e ele não é. Ele é extremamente rápido e muitíssimo diferente. Só que, na verdade, nesse período, os pais precisariam muito frequentar uma boa escola de pais, porque toda aquela intuição que os pais tinham no passado, que sabiam educar seus filhos, ou educavam segundo foram educados, ou educavam segundo o que não foram educados, né? Contra aquilo que eles faziam com muita convicção. E hoje, na verdade, nós estamos com pequenos dominadores. O filho manda no pai e na família, manda no avô, na avó, e não manda em outras gerações, porque ela não existe, porque senão ele estaria mandando também. Então, nós temos que ver, né, falar de um Montessori para um pequeno dominador é mais complicado, porque ele vai querer ser também um pequeno dominador na escola. Né? Ele vai querer ser um pequeno tirano. E ele chega na escola e ele fica contra tudo que não seja a favor dele. Então, eu queria falar desse pedacinho, depois vocês podem perguntar, para uma visão muito rápida, mas muito importante, né, sobre essa criança. O que a gente considera escola? Escola a gente considera aquilo onde ele vai, aos 6 anos, aprender a ler, escrever e contar. Na verdade, no Montessori, ele começa tudo muito cedo e muito rápido, porque ele está imerso nessa cultura. Vamos voltar à fase de 0 a 3 anos. A fase de 0 a 3 anos é uma fase muito graciosa, muito interessante, porque essa criança ela vai se conquistar. Mas tem que tomar cuidado, porque é ali que vai se tornar o pequeno tirano. Que é aquela criança que o tempo inteiro ela está protegida, o tempo inteiro ela está no carrinho, o tempo inteiro ela faz o que ela quer, o tempo inteiro ela não faz nenhum esforço, ela não participa de quase nada, e, na verdade, ela está em meio aos adultos, mas ela não cumpre o processo dela, que é desenvolver-se. A criança de 0 a 3, ela tem todo um processo de desenvolvimento muito forte, que é a conquista dos movimentos no ambiente, o que vai chegar ao engatear, que vai chegar ao andar, o que vai chegar às conquistas de subir e descer, caminhar, é um grande caminhante, ele de 1 ano e meio, mais ou menos.
Então, ele está na conquista das suas possibilidades, conquistas internas. Ele é um ser biopsicossocial. Os pais esquecem que Mário, Tereza, Joana é um ser físico, é um ser psíquico, mas é um ser social. O que nós estamos vendo é que ele não está conseguindo ser forte nem fisicamente, nem psiquicamente, porque ele não sabe mais o que ele quer, o que ele deseja, ele fica embolado no capricho das coisas, né? E o social, então, fica mais difícil ainda, porque ele tem que aprender a se relacionar com as pessoas, se relacionar com os outros, se relacionar com os outros bebês. Uma das coisas mais fantásticas que eu vejo no berçário dos pequenos é o espelho, né, junto ao colchão, onde ele tá engateando, ele está rolando, etc. Quando ele se olha no espelho e que vê outros bebês, que ele não sabe que o do espelho é ele, e ele vê os outros, ele descobre que ele não é o ser único dessa terra, não é o sol, o céu estrelado que a família está fazendo. Então, aquele espelho não é só para ele se ver, porque ele não nem se reconhece inicialmente, mas é ele perceber que existem outros além dele, que ele já sabe de alguma forma, porque encontra com ele, porque encontra no caminho, embola com ele, trepa por cima, e essa é a relação do que a gente chama de berçário, não gosto desse nome, mas a escola de bebês, que nome for dado, em que ele vai encontrar, vai descobrir que ele não é o único, e que existem outros que são semelhantes a ele, mais frágeis do que ele, mais fortes do que ele, e que é muito diferente dele e muito semelhante a ele. Essa criança de 0 a 3, ela faz grandes conquistas. E uma das grandes conquistas é o auto-gestir-se, o auto-vestir-se, o lavar-se, o auto-lavar-se. Essas conquistas dele se descobrir e voltar a ele mesmo e ele ser responsável pelo crescimento dele. Ele a ser responsável, uma criança não é responsável. Não, ela é responsável. Todos nós somos responsáveis. A nossa liberdade, a liberdade vem sempre carregando, junta com a nossa responsabilidade. Né? Então, ele, nesse processo que ele vai andar, vai encontrar os outros, vai começar a se relacionar. Essa fase de 1 ano e 6, 1 ano e 7 é interessantíssima, interessantíssima, porque ele está, o balbucio dele, que já é uma maneira de se comunicar, ela vai estar misturando com os outros, vai estar se confrontando, porque ele vai falar logo adiante. Montessori, no período de 0 a 3, ela coloca a conquista do movimento e a conquista da fala. E hoje, esse período de 2 anos, que seria a grande conquista da fala, sintaticamente estruturada, ela pode acontecer antes. Você observa crianças de menos de 2 anos com diálogos com o adulto, não é nem com outra criança, com o adulto. As crianças estão vivendo coisas de uma maneira antecipada, porque elas estão muito, muito junto do adulto o tempo inteiro. Né? Então, elas estão vivenciando muitas realidades. Então, você vai encontrar as crianças com menos de 2 anos com muita força, muita capacidade, mas também pode estar com muita imaturidade. E muita imaturidade emocional. Né? Não só o bendito carrinho, andar no bendito carrinho, ele não anda, ele está sempre carregado para alguma coisa, né? E ao mesmo tempo que acha que ele não é capaz disso, então tem que dar o banho, aí ele não é capaz disso, então penteia, não é capaz disso. Então a gente sempre acha que o bebê é um bebê que não é frágil e que a gente precisa fazer por ele. Né? E a Montessori é uma das coisas que ela coloca-me logo, ajuda-me a agir por mim mesmo. Porque não sou um dependente. Então, é muito difícil um pai entender que o filho é dele e que ele, pai, tem que ajudá-los a crescer e não ajudá-lo a ser dependente desse pai. Porque ele precisa, ele crescer.
Não é o pai que vai... O pai já cresceu, né? Aliás, eu não sei, às vezes parece que não cresceu, né? Em todo caso, vou ter que pensar nisso. Então, tem que ajudá-lo a crescer e ganhar possibilidade, porque na idade de 3 anos, ele caminha bem, sobe bem, corre bem, conhece todo o ambiente onde ele vive, nomeia esse ambiente todo, tem a capacidade de entender o que está acontecendo, né? Ele tem tantas possibilidades aos 3 anos, né? Esse período de 3, 4 anos, período extremamente fértil, extremamente forte, né? Que ele ganha a força e a mente dele está aberta, tanto que é um período de uma mente operante, uma mente que está funcionando para conquistas futuras. No Montessori, esse período de 3 a 6, ele é vital, porque nele se semeiam tudo que você quer colher aos 5, 6 anos. Esse início que a gente consideraria o período de alfabetização, porque eu discordo dessa palavra, ninguém alfabetiza ninguém, cada um se alfabetiza, e nós nos alfabetizamos na vida em diferentes situações, em diferentes momentos da vida, nós nos alfabetizamos para coisas diferentes. Hoje a criança está junto das letras, está junto das palavras, ela lê tudo muito rapidamente, né? Aí as pessoas dizem, não, mas a criança, ela interpreta, então não é leitura. Não sei o quê, mas a criança bate, morde, chuta, grita, se joga no chão, bate no rosto da mãe, da avó, da tia, né? Mas ela não é independente. Ela faz tudo isso, né? Porque é muito fácil falar de uma criança maravilhosa. Hoje, daqui a pouco, vai ficar raro encontrar uma criança maravilhosa, porque uma criança que ela perturba outra, não estou falando de criança com dificuldade, estou falando do filho normal, uma criança supostamente normal. Esse ponto. Essas crianças, o capricho, o domínio, o mandar, o exigir das coisas, ele, na verdade, ele fica muito querendo um poder, ter nas mãos um poder que ele não faz nada com ele, porque não é da face dele, não é da idade dele. Né? O poder com o adulto. O adulto é adulto exatamente para ser um adulto diante da criança. Mesmo quando a Montessori fala, né, que você, para falar com uma criança, você se abaixa, olha bem nos olhos dela, né, não significa que ela, na verdade, vai viver num mundo onde o adulto está ajoelhado diante dela. Não é bem isso que a Montessori diz. Aliás, uma das coisas que eu tenho ficado muito impressionado ultimamente é que as pessoas pinçam frases da Montessori soltas, sem contexto. E aí faz, não, a Montessori diz que a criança faz o que quer. A Montessori não diz. Ela diz que a criança, dentro das coisas que ela pode fazer, ela escolhe o que fazer dentro do que ela pode, e não dentro do que ela não pode. Aí, isso não é um problema dos não montessorianos, não. Isso é problema dos montessorianos. Os próprios montessorianos ficam soltando frases soltas, como se a Montessori fosse uma pessoa fazedora de frases. Montessori não fez frases, Montessori fez contexto. Se você pega o livro de Pedagogia Científica, que foi editada agora há pouco tempo, você vai ver exatamente o que ela diz. Talvez seja uma leitura necessária para um pai ganhar quando o filho nascer. Talvez seja isso. Porque ele tem que entender que esses 5, 6 anos são vitais para o amanhã. E temos que pensar, não é que a Montessori está ultrapassada. Ela não está ultrapassada. Nós é que perdemos o controle das coisas. Nós somos como uma sociedade perturbada. A criança passa como se o professor fosse um fantasma.
por dentro do professor, se bobear, atropela, porque ele é o rei, né? Mas o pai é atitude social. Mas nós estamos no mundo dos prepotentes, de sabe quem eu sou, o que, é que eu falo, meu filho não faça isso. Né? Nós estamos num momento muito interessante, que eu acho muito desastroso, mas, em todo caso, temos que pensar nisso. Essa criança, para chegar aos 6 anos, como nós falamos da outra vez, ela tem que sofrer todo um processo de amadurecimento, inclusive de conquista, domínio dos seus movimentos. Né? E aí, na escola montessoriana, existem muitas atividades, mas muitas atividades que servem a essas conquistas do movimento, do simples movimento. As pessoas só pensam em escrever, mas as pessoas não pensam como eu caminho, como é que eu corro, se eu esbarro, se eu não esbarro, se eu quebro um objeto, se eu destruo uma coisa, né? A maneira como eu como, a maneira como eu seguro o garfo, a faca, a colher, né? Uma criança, como é que ela está no ambiente da casa dela e da própria escola, porque não acham que isso seja importante. E alguns pais chegam na escola e dizem assim, eu só quero saber de linguagem matemática. Eu estou falando 6 anos, hein? O resto não interessa, o resto é bobagem, cultura, história, geografia, isso já passou da época, geografia, história, ciência, a linguagem matemática, porque meu filho tem que saber ler, escrever e contar. Só que essa criança que sabe ler, escrever e contar, ela pode não fazer amigos, ela pode se sentir triste. É muito... Você vê uma criança, às vezes, de 4 anos, que você fica sem entender, assim, de onde ela tirou tudo isso? De onde ela tirou essa maneira de se relacionar com os colegas e com os adultos? De onde ela... Por quê? Por quê? Por que ela faz isso? Por que ela tem determinado comportamento? E aí você vai ter uma criança com um movimento duro de escrita mesmo, no traçado. E aí ainda temos o problema da bendita letra bastão, que as escolas estão usando, né? Então a criança ainda fica mais com um movimento mais duro, mais rígido. Porque é mais fácil. A vida é engraçada, gente. Ela não é feita do mais fácil, não. Uma criança sair da imobilidade ao engatinhar, eu gostaria de que alguém entendesse se isso é fácil. Eu acho que ela fez um esforço muito grande para chegar no engatinhar, como vai fazer um esforço muito grande para levantar e andar. A vida não é feita dessas doçuras que a gente quer. Nós hoje queremos que o nosso filho tenha tudo que não tivemos, ou queira que tenha mais do que o vizinho tem, ou que ele possa dizer que ele é o melhor, que ele é o maior, que ele tem, ou que ele compra tudo que ele quer. Então, a gente tem que pensar que o ler e escrever amanhã, eu preciso de uma criança que percorreu esses 5 anos da maneira mais normal do mundo, ou melhor, da maneira mais simples do mundo. Ele fazendo as coisas que ele tem no ambiente, ele se cuidando, ele ajudando em casa, ele acolhendo o seu irmão menor. Essa criança vai chegar a um momento em que ele vai amar ser escolar. Mas ele, para ser escolar tranquilo, ele precisa estar seguro quando ele chega lá. Então, você tem na turminha de 6 anos, nas escolas tradicionais ou montessorianas, uma criança de 6 anos que cheira de fralda, uma criança de 6 anos que cheira de chupeta, escondida, né, dentro da mochila, né, porque não tem mais essa, né, ela vem escondida. Uma criança de 6 anos que usa mamadeira. Uma criança de 6 anos que, se bobear, mama no peito. Uma criança de 6 anos que vai aprender a ler, que na escola montessoriana ela já estaria até lendo,
mas ela vai fazer um salto para a cultura, para aquilo que o ambiente está considerando socialmente aceito. Eu escrevo a frase, o meu pensamento, ele não pensou muita coisa antes, depois ele vai ter que pensar, ele vai ter que escrever, ele vai chegar ao final dos 6 anos fazendo um texto. E como é que um bebê faz um texto? Até o bebê faria o texto, se deixasse ele não ser eternamente um grande bebezão, né? Então, as pessoas não têm ideia de que na verdade, eu não preparo meu filho para crescer. E pensa assim, mas eu cresci, eu fui assim, hoje eu estou aqui, eu sou doutor, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. A época que você foi bebê, a sua família deixava, você continuar sendo um bebê, era outra, gente. Você ainda brincava na rua, você lameava, porque agora nem um pingo de nada pode cair numa criança, porque as nossas crianças agora são de açúcar. Não é? Então, aquela época em que você foi frágil era outra. Essa época de hoje não tem nada a ver com a época em que você era igual a ele, ou melhor, ele é igual a você. Então, nós temos que pensar que tudo que está nesse mundo que nós estamos vivendo, nós temos um acesso a uma literatura, nós temos acesso a livros lindos, nós temos acesso a imagens, nós temos acesso a andar num espaço ainda verde, com árvores, etc. Nós ainda temos os parques locais, nós ainda não precisamos estar em lugar complicado. A criança é muito simples, ela gosta de brincar em lugares que sejam abertos e que deem a sensação de liberdade. Aliás, todos nós. É que nós esquecemos como é que nós somos, né? Como nós fomos ou nós desejamos. Para poder chegar num ambiente no primeiro ano, reparem bem, o primeiro ano é um ambiente absolutamente sofisticado, porque eu vou ter tudo estruturado em áreas de conhecimento. O que é matemática, é matemática. O que é linguagem, é linguagem. O que é história, é história. Né? Então, o que é geometria, é geometria. Eu vou ter tudo arrumado por área, e essa criança, quando ela chega ali, ela tem que estar muito reforçada, muito centrada, muito dona do corpo dela, muito dona do próprio pensamento dela, muito dona das relações com os outros, para que ela possa percorrer esses 6 anos, onde ela vai perder dente, ela vai ficar feia, ela vai alongar. É uma fase estranhíssima que não vai mudar. Com todo o dinheiro do mundo, seu filho vai perder os dentes. Eu sinto muito, mas vai perder os dentes. Ele vai se sentir feio, ele vai rir, vai ter aquela janelinha. E ele nesse meio tempo, ele está juntando as palavras, ele está aprendendo palavras com LH, com CR, e ele está aprendendo a não errar. Ele está aprendendo a não errar. Ele não está fazendo só hipóteses. Ele está vendo como é que escreve a palavra criança, que vai ter CR e vai ter cedilha. Ele não vai poder fazer diferente, né? Então, ele vai ter que chegar lá. E aí, quem prepara essa criança para chegar a esse primeiro ano? Né? Esse primeiro ano, que todo mundo considera o primeiro ano a escola séria. Aí eu fico pensando assim, educação infantil não é séria. Educação infantil não é escola. Porque para o nível social que nós estamos falando, a nossa criança, na verdade, ela está numa escola infantil séria. O tempo todo, a vida dele é muito séria. É muita responsabilidade. Né? Uma pergunta que a gente tem é como que você tinha citado os vários tipos de alfabetização que a criança de 0 a 6 anos precisa ter e precisa conhecer para chegar no ensino fundamental. A Luísa perguntou sobre a alfabetização matemática. Como que ocorre a alfabetização matemática no método Montessori? Na verdade, a alfabetização matemática, ele usa desde muito cedo,
porque ele usa o espaço, né, gente? Ele, na verdade, usa todos os conceitos topológicos de conquista do espaço. A grande conquista do bebê é exatamente conquistar o espaço. Quando ele começa a se deslocar, e por isso é que surgiu o bendito caminha do da criança, do chão, para que ele possa sair da caminha e ir para o chão, para ele se arrastar pelo chão, onde ele vai usar toda a musculatura dele, onde ele vai desenvolver a tonicidade. Então, a matemática, ela está muito próxima dele, porque, por exemplo, se ele mama, tudo na mamadeira dele tem que estar matematicamente organizado. A quantidade, a fluidez, né? A quentura, ou ou não. Né? Se ele, quando aos 6 meses, 6, 7 meses, ele começa a comer papinha, etc., a colher, ela tem que ter uma medida. Tudo está medido, tudo à volta dele é matemática, assim como à volta de uma criança. Tudo é linguagem, tudo tem nome, tudo tem a quantidade. Né? Nós vamos botar a mesa, o bebê está sentado naquela cadeirinha de braço, não sei o que, para lá. Então, nós vamos falar, então, somos 4. Então, a mamãe, o papai, o neném e o irmãozinho. 1, 2, 3, 4. Nós estamos... As pessoas não acham, as pessoas não acham que isso seja conversa para neném. Aliás, eu não sei mais o que é conversa para neném, né? Porque se não é a vida, se não é a casa, se não é a conversa em família, eu não sei bem qual é a conversa que vai se ter, ou não ter nenhuma conversa, porque agora você tem as pessoas todas vendo celular ou tablet. Então, na verdade, eu não sei bem o que vai acontecer com os bebês. Então, a alfabetização matemática, ela está muito cedo, muito próxima, e ele percebe isso, mesmo que ele não tenha, que ele diga, isto é matemática, isto é número, isto é medida, ele na verdade, está experimentando isso. Né? Se ele quer subir em algum lugar, ele vai experimentar essa força, que é uma força matemática também. Né? Ele vai se experimentando ao tempo todo. Em geral, as pessoas me perguntam a mente geométrica. Na verdade, gente, a criança experimenta a mente geométrica desde que ele foi fecundado. Ele é gerado dentro de uma esfera. Né? E tudo à volta dele é geometrizado. O nosso mundo é todo geometrizado. E nós não damos valor à geometria, aos conceitos geométricos, às formas, às cores. Nós não damos esse valor achando que isso é uma matéria difícil, mas ela está do nosso lado. Nossa cadeira tem forma, nossa mesa tem forma, nosso prato tem forma, nosso garfo tem forma, nosso peixe tem forma, nosso sabonete tem forma. E aí a gente não trabalha nada disso, porque considera muito difícil. Aliás, o mundo, a coisa mais impressionante é a criança, ela vem preparada para enfrentar o mundo. Ela vem preparada. Ela pode enfrentar um mundo complexo. Ela pode enfrentar até um mundo que ela não entenda. Nós estamos uma criança de guerra, né? Em zona de guerra. É muito difícil poder enfrentar. Mas nós não precisamos ir para o Irã, não precisamos ir para a Síria. Nós temos, no Rio de Janeiro, a criança da comunidade, né? Porque a gente não pode falar favela, tem que dizer comunidade. A criança da comunidade, ela está vivendo esse limite esse tempo inteiro. Né? Essa impossibilidade de conquistar outras coisas. Mas ela tem capacidade de compreender, tem compaixão. E tem mais, ela tem capacidade de estar junto de você com maior sabedoria, às vezes, do que um adulto. Não é? Complementando essa pergunta, existem grandes diferenças entre a matemática na educação infantil montessoriana, que prepara o aluno para o ensino fundamental, e a matemática na educação tradicional. Até em relação a até onde a criança vai, no infinito, e aí o pessoal aqui pediu para comentar um pouquinho sobre essas diferenças. E outro ponto é a realidade versus fantasia.
que também tem a ver com a preparação essa passagem da educação infantil para o ensino fundamental, que tanto que usar fantasia demais na educação infantil realmente prepara o aluno para o ensino fundamental. Olha, eu vou falar primeiro da fantasia e depois eu volto para a matemática. O problema é o seguinte, a Montessori diz textualmente nos livros dela, principalmente na descoberta da criança, que é a pedagogia científica, né, que a criança, nesses 5 anos, que é o primeiro período, né, o primeiro plano dos 4 planos de educação, 0 a 6, 6 a 12, 12 a 18, 18 a 24 anos, esse primeiro período de 0 a 6, a meta da criança é conhecer a realidade. Ela conhecer e ter domínio sobre essa realidade. Não é que ela vai compreender tudo, ela vai ter consciência de tudo, ela vai ter uma capacidade de tirar conclusões muito grandes. O que a Montessori quer é que ela conheça. Isso é quente, isso é frio, cuidado. Né? Isso é alto, isso é baixo, isso é uma janela, isso é uma rede, isso é uma tela, isso faz bem, isso não faz bem. Né? Ela quer que ela conheça tudo que está à volta dela, assim, isso é isso, isso é isso. Isso faz bem, isso não faz bem, isso é muito para você, isso é perigoso ou não, e o que é que você pode fazer? Nesse período de 0 a 6, é muito comum o adulto e a própria criança ir em busca dos heróis. As meninas gostam muito de ir para as fadas, né? E a gente esquece que as fadas são uma criação da Disney. Eu não sou nada contra a Disney, eu não estou aqui fazendo apologia de coisa nenhuma, entendeu? Mickey, não Mickey, sinceramente, não estou entrando nisso. Só que, na verdade, esses heróis, não sei se são da criança ou se somos nós adultos que queremos que os nossos filhos sejam heróis. Eu me recordo, assim, no tempo da Xuxa, que quando a Xuxa tinha as paquitas, sei lá, e que as grandes fãs da Xuxa eram as mães, não eram as crianças. Né? Então, eu não sei se as mães querem ser princesas ou se vestir de princesas, e aí, porque não ficaria tão bem agora, aí fazem as meninas. E é muito interessante eu ter um filho super-herói, um filho Batman, um filho... E aí eu chamo o Batman de Mario, eu chamo a princesa de Teresa, aí a Teresa plebeia não é uma princesa, fica uma coisa meio complicada. Agora, a partir daí, a partir dos 6 anos, a criança vai ter um outro tipo de mente, vai haver uma mudança de mente. Essa mudança de mente é passível e possível compreender o que é uma verdade, o que não é uma verdade, o que é uma história, o que não é uma história, o que é um mito, do que não é um mito. Né? Ela já vai ter essa capacidade com bastante segurança e bastante encantamento. Né? Ela não vai confundir com a vida dela. Né? Ela não vai achar que ela ela sabe que ela vai se fantasiar de super-herói. Ela vai se fazer de, né? E ela vai gostar das coisas, não só de príncipe e princesa, dessas coisas também, assim como eles são apaixonados pela formação do universo, apaixonados pelos planetas, apaixonado pelas conquistas. Né? Então, ele está aberto a esse universo que pode ser mitológico, pode não ser, as histórias de fadas ou não, né? E ele está com essa possibilidade de saber o que é verdade, o que não é verdade, o que ele traz para ele, o que ele não precisa utilizar. Né? Então, a Montessori pede que não se use, né? Mas não pode usar 3 porquinhos com 3, 4 anos? Gente, a criança passa por muitas situações gravíssimas de histórias que são bem reais, né? Então, ela vai sobreviver às fantasiosas. Agora, precisa
encher de histórias para não viver a realidade, qual a grande maioria das crianças vive 3 porquinhos? Tem 3 porquinhos em casa? Pode fazer uma história do cachorrinho, que é muito mais viável, né? Vai depender muito dos pais e daquilo que os pais querem viver através dos seus filhos. Ele tem um filho para quê? Para viver por ele, ou ele que ele não viveu, por que eu faço isso? Né? Agora vamos voltar para a matemática. Me faz outra vez a pergunta da matemática. A matemática da educação montessoriana é bem diferente da matemática da educação tradicional, principalmente na educação infantil. Então, às vezes, na educação tradicional, a gente vai até o 10, e no Montessori a gente vai muito além disso. Como que é essa preparação da matemática montessoriana para o aluno que passa para o ensino fundamental? Os pais e mesmo as escolas, eles aceitam que a criança conheça até 9, né? Algumas escolas colocam o ensino até 4, depois de 5 a 9, eu nunca entendi por que para no 4. Porque o homem primitivo contava com 4. Bom, mas nós já estamos longe do homem primitivo há muito tempo, né? Eu acho que é interessante as pessoas terem consciência disso. Então, se a criança ela tem contato com a numeração até 9, na verdade, a diferença entre 9 e 19 vai ser esse 1 que entrou formando uma nova ordem. Esse material que fala de uma nova ordem, ele é um material de 4 anos e meio, 5 anos, chama sistema decimal. Né? E aí ele vai apresentar à criança o conceito de hierarquia, mas de uma maneira muito diferente, no sentido de que o nosso sistema decimal, ele tem uma regra que o 9 mais 1 vai formar um novo 1. Esse novo 1 vai ser a dezena. 9 dezenas, ou 9 10, mais 1 10, vai formar um novo 1, que é o 100. E 9 cens mais 1 100 vai formar um novo 1, que é o 1000. E por aí vai. Na verdade, nós estamos trabalhando dentro da mesma coisa, de 1 a 9, de 1 a 9, de 1 a 9. Se você pega a numeração até 100, né, você tem 1 a 9, depois 10, depois você tem 11, 12, 13, 14, até 19. Aí você tem 20, que é a próxima dezena. Aí você tem 21, 22, 29. Aí você tem uma nova dezena, que é o 30. Então, na verdade, nós não estamos inventando muita coisa. Nós estamos sempre trabalhando em cima do 1 a 9. 9 mais 1 forma um novo 1. E isso acontece de 4,5 até 6 anos. Quando chega em 6 anos, a gente continua com esse trabalho formando números, que a Montessori chama de os grandes números, né? E aí começa todo um processo que a criança vai utilizar tanto na memorização das operações, que ela vai utilizar com os grandes números, que ela vai trabalhar até mais ou menos o 2º ano, ela vai trabalhar dentro dessa ideia. A numeração em si era linear, e a diferença é constante, é sempre mais 1. E ela é infinita exatamente por causa desse mais 1, sempre mais 1. Mas, na verdade, nós estamos sempre dentro da mesma regra. 9, 1, não posso ter avulso, eu faço um novo 1, que é uma nova ordem, que vai ser uma nova dezena, uma nova centena, ou um novo milhar. Então, isso ele trabalha desde os 4 anos e meio. Agora, ele trabalha também muito a noção de conjunto, a noção de conjunto. Tudo que nós temos na vida, a mesa é um conjunto, o armário é um conjunto, a cama é um conjunto. É sempre um conjunto com N elementos contáveis, passíveis de serem contados. A contagem é muito fácil e a criança gosta muito, muito dos números. E as 4 operações, elas também começam a aprender bem cedo, né? Ela começa a aprender de uma forma até intuitiva, né? Ela começa a aprender bem cedo,
tipo 4, 4 e pouquinho, nós já temos atividades em que se coloca que, por exemplo, a nona barra do barra vermelha e azul, que é o material montessoriano, mais uma, ela equivale a 10. A barra 8 mais 2, a barra 2 vai equivaler a 10. A barra 7 mais 3 vai equivaler a 10. Na verdade, é uma intuição ao processo de adição, que é feito com um material concreto. É todo um trabalho que começa mais ou menos 3,5 e vai mais ou menos até 4, 4 e pouco, quando entra o material do sistema decimal. Aí já está conquistada a numeração, já deveria estar conquistada, e aí então a criança começa a trabalhar com os grandes números, e aí a memorização vai ser uma memorização muito linda, muito interessante, material belíssimo, 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 mas bem como a gente aprendeu, né? Tipo tabuadinha, só que é muito inteligente, com um material muito interessante, em que a criança vai percorrer esse material, ao final dele, ela deverá ter já memorizado as 4 operações. Muito interessante, material bastante interessante. Outra pergunta, bem diferente, é sobre, lá no inicinho da sua fala, você comentou sobre a escolha das atividades, né? Que a criança ela tem a condição de escolher as atividades que ela vai desenvolver de acordo com a preparação que ela tem. E hoje em dia a gente vê que muitas atividades, os pais eles estão muito preocupados em estimular a criança a fazer muitas coisas. Que tanto que essa liberdade de escolha, e a gente vê que mesmo tendo a liberdade de escolher, porque muitos pais falam que a criança ainda não está preparada para escolher nada, né? Ela ainda não sabe o que ela quer e ela ainda não está preparada para escolher as coisas. Mas o estímulo, o pai escolher muitas atividades, estimular muito a criança, às vezes pode atrapalhar aquilo que você comentou sobre as habilidades socioemocionais e essa rebeldia e assim, hoje em dia a gente está vendo até crianças se suicidando, né? Isso é difícil. Exato. Então, como que essa relação da liberdade, da escolha da criança é benéfica no método Montessori, em função da formação dela para o ensino fundamental, e que tanto que esse estímulo, a escolha dos pais em relação ao que a criança tem que fazer, e a criança ter muitas atividades e ter que fazer isso de uma maneira obrigatória, de certa forma, pode beneficiar ou prejudicar o desenvolvimento da criança. Essa pergunta é mais ou menos de concurso, é bem complexa, serve para concurso, essa daí, porque ela envolve muitas coisas. Muitas. Né? A criança sabe a criança escolher determinadas coisas, nós precisamos ver quais são as oportunidades que as crianças podem ter de escolha, porque nem tudo a criança pode escolher. Tem coisas que a criança tem que aceitar. Tem coisas que a criança não pode dizer eu não quero isso, eu não posso fazer isso, o que é que vai acontecer. Então, dentro das possibilidades, você tem que ver a gama das coisas que a criança possa realmente escolher, mas você tem que ver o que dentro de que objetivo ela vai escolher e qual o limite dessa escolha. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha, mas isso aconteceu quando ela era criança, que ela dizia que não gostava de verde. Isso tem muitos anos, né? E ela não gostava nada verde. Até que, com isso, eu respeitava nada dela era verde. Até que um dia eu cheguei e fui encontrar com a minha mãe, elas estavam com a minha mãe, comendo lasanha verde. Quer dizer, na verdade, a minha filha me enganou durante bastante tempo, e ela era bem pequena, que eu não gostava de verde. Né? Tem que pensar, quando eu digo que é um assunto complexo, porque, na verdade, as escolhas muitas vezes são domínio. Desde que a criança nasce, ela luta para ela sobreviver e para ela mandar. Aliás, todos nós, né?
Então você tem que ter uma calma muito grande para você ver o que pode e o que não pode. Né? Se você resolve, ele vai querer ir para a escola de roupa de banhista, né? De roupa de banhista, com a roupa que vai para a praia. Pode? Não. Então, não pode escolher. Então, eu acho assim, muito interessante que os pais acham que dar a liberdade ao seu filho, da escolha, é ele escolher coisas que não podem e que não poderiam. Né? Há poucos dias eu soube de uma pessoa que, a filha de 4 anos, mais ou menos, ela mandou a filha escolher se ela faria um exame médico ou não. Quer dizer, as pessoas estão com a cabeça complicada. Por que uma criança vai escolher ir ou não ao dentista? Ou vai ou não vai tomar essa injeção? Vai tomar ou não esse remédio? Né? Então, o que ela pode escolher? Aliás, pensa bem, dentro da tua vida, o que é que você pode escolher? Porque você também não pode escolher tudo que você quer. Então, essa questão da livre escolha é uma coisa. Agora, uma parte dessa pergunta é os pais querem que a criança, num período pequeno, de 4, 5, 6 anos, eles façam tudo. Eles sejam atletas, eles façam natação, eles façam uma primeira comunhão, que eles façam aula de yoga, que eles façam aula de não sei o quê, aula de música, aula de educação física. Entendeu? Essa criança ela é absolutamente compromissada o dia inteiro com uma série de aulas que, mas ele gosta. Aproveita. Essa criança tem domínio corporal? O que o pai sabe? O que o filho precisa ser ou estar para ele poder estar bem? Será que fazendo a escola, cursinho, aula disso, aula daquilo, aula de música, ele está absorvendo isso? Não seria melhor alguma coisa em que ele focasse? Porque, gente, nós estamos com um problema gravíssimo, que é a criança focada no celular. Quando é dos pais, ainda é dos pais. E quando o pai dá um celular de última geração a um filho, ou como dá um tablet, como eu vejo. Agora é o antídoto para a criança, o remédio para a criança entrar no avião é entrar com tablet. Porque aí ele fica quieto, essa coisa toda. Então, o pai quer que ele faça tudo isso, por quê? Para quê? Qual é o foco? Qual é o momento? Qual é o momento de fazer? Mas ele escolheu fazer isso. Mas ele faz bem? Ele está aproveitando? É alguma coisa que faz ele feliz? Você, pai, sabe que é ter um filho feliz? Porque ter um filho feliz não é um filho caprichoso. Não é uma criança que briga com você, que grita com você, que fala determinadas coisas para você, porque quer. Você vê uma criança pequenininha, fala com o dedo assim, o brinquedo, em geral, eles têm um dedo impressionante, que é o brinquedo mais caro que tem na loja, entendeu? E você cogita de... Aquele brinquedo pode chegar em casa e não ser mais aquilo que você queira. E às vezes até se sente mal de não dar o brinquedo, né? Os pais estão se sentindo mal de não darem tudo para uma criança. Né? Quando a gente pensa em tudo, uma criança que tem 50 brinquedos, ela está fora de uma realidade. Está fora de uma realidade. Não dá muito para você falar tudo isso, porque tudo pensa assim, não, mas você, poxa, você no tempo passado, você está voltando para trás. Mas não sei se quando você brincava de boneca, né, se você era mais feliz do que hoje. Né? Não sei. Talvez, de casinha, eu brincava com barro e fazia tijolinho. Né? Não sei se aquela criança era um tanto melhor. Não sei, pelo menos não era tão caprichosa. E muitas vezes usava mais tempo. As crianças estão assim, pegam uma coisa que cai dentro da livre escolha. Pegam uma coisa, olham, na hora que a coisa exige dela um tantinho de esforço, ela abandona. Não quero mais. Não quero mais. Aí vai pegar outra coisa. Aí eu também não quero mais. Aí pega outra coisa. Não quero mais. No final do dia, se você somar, ela não fez nada. Só as coisas avulsas em que ela supostamente quis
mas não conseguiu se empenhar. Eles estão sem foco. E outra coisa, a criança de hoje, não, principalmente no nível social médio, está sem resiliência. Ela não pode receber um não, porque ela reage, em geral, violentamente. E ela é tão boa que ela é capaz de ter febre, é capaz de ter tosse, para que você fique morrendo de tristeza, morrendo de preocupação de não ter dado aquilo que você tinha que ter dado, né? Outra pergunta é até voltando à matemática. A matemática A matemática está quente hoje. Mas, e dá para relacionar um pouco essa pergunta com esses últimos comentários. Então, uma pergunta a compreensão matemática no método Montessori é uma construção de uma compreensão de mundo e de ver a matemática nessa compreensão do mundo. Nas escolas não montessorianas, a visão do pensamento matemático, ele não é construído, não tem esse desenho, essa construção. A criança aprende de uma maneira um pouco segmentada. Ela não faz esses links, né, entre uma fórmula matemática com uma geometria, né? Então, a pergunta qual a sua opinião acerca desse uso que se faz nas escolas não montessorianas, nessa falta de aprofundamento, nessa construção da mente matemática. E aí eu acho que isso tem um pouco de relação com essa questão da criatividade, porque às vezes os materiais, os brinquedos, eles já vêm muito pronto, e aí tira um pouco da construção criativa da criança, que é uma das coisas que estão sendo muito discutidas na educação para o século XXI, e que existe muito forte dentro do método Montessori, essa construção contínua de tudo, né? Do conhecimento e do pensamento, e até a criança chegar numa conclusão. Eu acho que a escola tradicional, todos nós estamos aqui por sermos escolas tradicionais. Com certeza. E eu acho que eu tive um relativo sucesso na vida e não posso reclamar dela em absoluto. Agora, nós estamos num momento em que é muito importante que a pessoa aprenda a criar. Isso desde cedo, ela aprenda a criar, porque o buscar criar, de alguma forma, né, o buscar criar faz com que a pessoa transcenda determinados limites, que a própria criança vai depender da capacidade de experiência que uma criança tenha sobre o ambiente. A criança precisa ter muita experiência sobre o ambiente, para realmente fazer coisas. Por que a cozinha experimental está tão famosa? Né? Ela está tão famosa porque, na verdade, ela é um processo de criação. Na verdade, pode dar certo, pode não dar certo. Né? Em geral, também aquela descoberta a gente come, também é muito interessante. Né? A escola está querendo que a criança busque, faça as suas hipóteses, que a criança vá pensar naquelas possibilidades. Né? O que eu preciso para encher aquele copo? O limite do prato, né? O limite do prato. É que as pessoas não pensam na matemática, nessa matemática. Então, o pai é capaz de deixar a criança comer, jogando a comida para tudo que é lado, sem lembrar que aquilo é matemática, né? Que o prato, na verdade, é um limite. E que as grandes descobertas foram feitas assim. Às vezes, uma maçã caindo de uma árvore gerou uma grande descoberta. E aí, o pai gosta dessa linha tradicional da escola. O pai gosta do caderno tradicional, o pai gosta da coisa registrada, o pai gosta. Então, se você apresenta ao pai um caderno preenchido pela criança, ou um caderno, ou um livro de dados, e se você apresenta ao pai, um robozinho, é capaz do pai chegar e dizer, bem, interessante esse robozinho, mas quanto foi que ele tirou nessa... Não está escrito muito bem.
não está escrito muito bem, isso aí está certo, que nota ela teve, entendeu? Os pais, eles falam muito de uma modernidade, mas eles buscam muito o tradicional, né? O tradicional, e esse tradicional, quanto mais tradicional, mais o pai se sente seguro. Uma escola como a nossa montessoriana, né? Se não é o príncipe botar o filho na escola montessoriana, as pessoas, agora todo mundo acha Montessori bacana porque o príncipe colocou. Mas eu só peço cuidado com o príncipe lá, senão as pessoas abandonam a ideia. O que ele tem na escola montessoriana? Né? Essa possibilidade dele poder criar, fazer hipóteses, ele tem o formal, ele não deixa de ter o formal, mas o formal é uma conquista. Nós temos que estar sempre trabalhando com ele para que ele conquiste. E a tua conquista não é a minha conquista, não é a conquista dele. Cada um conquista. E essa é a grande chave da escola montessoriana. Um pai que vem para uma escola montessoriana e quer tudo igual, ele errou de local. Porque, na verdade, se você tem 10 crianças, 20 crianças, vão ser 20 trabalhos, vão ser 20 resultados, vão ser 20 hipóteses, alguns pensaram a mesma coisa, outros pensaram diferente, e o adulto não está acostumado com essa liberdade, nem o professor. Com certeza. Por isso é que é difícil o professor para a escola montessoriana, porque ele chega na escola montessoriana e quer fazer uma cobrança tradicional, não é? Mas ele tem que ver assim, quais são as possibilidades, como é a minha maturidade, qual é a coordenação. E quanto menos eu experimento em casa, as pessoas ainda não atinaram. Antes era o problema da televisão, né? Agora é o problema do tablet e do celular. A criança está deixando de escrever, a criança e nós juntos, né? Agora os americanos não escrevem mais, já não escreviam, agora não escrevem muito menos, né? Muito menos, e está deixando de usar, na verdade, agora só se usa o descarta, né? Tchá, né? E nós estamos vivendo esse momento e nós não estamos pondo nada no lugar. Nós não estamos pondo nada no lugar. Eu fico muito encantada quando eu vou a uma livraria, que eu chego e encontro os pais separados, né? Porque, em geral, quem está na livraria é o pai separado, com os filhos, e ele está lá sentado no sofá, na almofada, lendo para o filho. Eu acho aquilo ali, sabe, um bem, dá vontade de chegar a dar um beijo no pai, com todo respeito, para dizer, cara, pai, você acertou, você acertou. É sentado ali, é andando, vendo as coisas, é indo num lugar que você possa construir coisas. As crianças amam construção, amam construção. Né? E por que a gente tira da criança e não dá valor? Você faz uma maquete. O pai considera aquela maquete um trambolho dentro de casa. Né? E aí, para onde vai a maquete? Para o lixo. Né? Ele vai para o lixo. A gente até fotografa, mas ela vai para o lixo porque ela é um trambolho dentro de casa. Mas só que aquela maquete é uma construção, é uma criação. Né? Nós temos que preparar o homem exatamente para esse novo, para criar o novo, lembrando, como você falou, que quem cria, em geral, é uma pessoa que cria. E dali se agregam outras pessoas à volta. Né? Exato. E eu acho que podemos terminar por hoje. Essa conversa já me deu vários insights, assim, para as próximas. Muito em função dessa dualidade que você comentou durante sua fala, do pai, ao mesmo tempo, querer que o filho consiga ser um herói, consiga construir, tem as habilidades para lidar com o futuro, mas ao mesmo tempo ele não pode se frustrar. E aí ele recebe um brinquedo pronto, ele recebe tudo pronto e tem que fazer as atividades direcionadas, porque a criação está associada à frustração. Ele, na verdade, quer que a criança faça uma coisa nova de uma forma antiga. Exato. E o que, na verdade, não dá. Você precisa fazer alguma coisa a partir de você. Agora, eu fico um pouco preocupada, porque, em geral, quando as pessoas falam,
né? Falam sempre das coisas boas, das coisas maravilhosas, né? E eu estou falando de problemas. Só que um pai que não ajuda seu filho a amadurecer e a respeitar os outros, a respeitar-se, inclusive, né? Porque quando ele faz determinadas coisas, a primeira coisa ele está se desrespeitando. E ele não vai aprender a respeitar amanhã. Pensem bem uma coisa. Esse furo no 0 a 6, ele é um furo que vai aparecer nos 12 anos, ou antes. Você não tem como segurar isso aí. Hoje você tem essa criança frágil, porque é uma criança frágil. Ela não é uma criança forte. E eu considero você inventar um filho que você não conduza esse filho por um caminho onde ele possa poder viver por ele próprio. Imagina se acontece alguma coisa com você. Imagina se essa criança vai viver com os avós. Ou, será que pode acontecer na vida tudo, gente. E aí você não é parceiro da escola. Você está sempre achando defeito na escola. Né? E a escola fica refém, na verdade, do julgamento dos pais. Né? E quando, na verdade, eles têm que ser grandes parceiros. Porque amanhã é